Em junho de 2023, o estudo CONVINCE, publicado no The New England Journal of Medicine, consolidou o que já se mostrava verdadeiro na prática atual da nefrologia. Em pacientes com insuficiência renal, evoluindo para a terapia renal substitutiva, o uso da hemodiafiltração de alta dose resulta em menor risco de morte por qualquer causa quando comparado à hemodiálise convencional de alto fluxo. Dados do Censo Brasileiro de Diálise de 2022 mostram que o número absoluto e a taxa de prevalência de pacientes em diálise crônica continuam a aumentar a cada ano. Os números crescem e os serviços de saúde precisam responder a esse aumento de forma organizada para garantir às pessoas o melhor tratamento possível. Apesar de não ser disponibilizada no sistema público de saúde, a hemodiafiltração já é uma realidade no Brasil. Segundo dados do mesmo censo, o percentual de pacientes em hemodiafiltração no país aumentou de 1,8% em 2021 para 4,6% em 2022. Os resultados dessa modalidade são muito otimistas e por isso hoje vamos conversar sobre a HDF. Traremos uma comparação em relação à HD tradicional, um pouco da experiência prática de tratamento com a hemodiafiltração nas clínicas da NefroStar e perspectivas sobre o futuro da diálise no Brasil. Olá, eu sou Marjorie Frugione e você está no Hemodiálogos. E quem vem bater esse papo com a gente é o Dr. Marco. Seja bem-vindo, doutor. Conta um pouquinho para o pessoal quem você é. Boa tarde, meu nome é Marco Caran, eu sou nefrologista do grupo NefroStar. É um prazer estar com todos aqui nesse bate-papo. Prazer é todo nosso, doutor. Bom, vamos começar de fato o nosso bate-papo. Vamos falar sobre a hemodiafiltração e sobre até o que a gente tem de possibilidade. Essa é a minha primeira pergunta, na verdade. O que a gente tem de possibilidade para o paciente com a doença renal crônica hoje no Brasil? Bom, as terapias renais substitutivas, elas são várias, né? A mais clássica é a hemodiálise convencional, de alto fluxo. Nós temos diálises peritoneais, né? CAPD e outras modalidades de diálise peritoneal. E a hemodiafiltração que vem aumentando progressivamente, né? No tratamento desses pacientes com um sucesso muito grande e na melhor sobrevida desses pacientes. E a gente entra num ponto importante. Por que a hemodiafiltração tem trazido esses resultados, vamos dizer assim, mais satisfatórios em relação aos outros tipos de diálise? Perfeito. Acho que esse papo ele necessariamente tem que começar com uma questão muito emblemática na nefrologia: taxa de mortalidade de paciente renal crônico que faz hemodiálise convencional e uma taxa de mortalidade alta. Por exemplo, se a gente pegar um paciente de 30 anos que faz hemodiálise convencional, ele tem a mesma taxa de mortalidade de uma pessoa de 80 anos da população geral que não faz diálise. Portanto, a taxa de mortalidade sempre foi um objetivo para ser derrubada, para diminuir, né, com as várias terapias dialíticas que estão disponíveis. O grande problema dessa taxa de mortalidade alta é pelo fato de que a hemodiálise convencional, a normal, ela não conseguir retirar todas as toxinas que estão no sangue do paciente. Elas conseguem tirar uma faixa pequena de toxinas, sobrando então várias toxinas que são medidas em tamanhos moleculares, tamanho média, média grande, e essas toxinas acumuladas elas causam uma inflamação crônica no indivíduo. Essa inflamação crônica elas provocam uma aceleração da doença cardiovascular desses pacientes, que é a principal causa de mortalidade dos pacientes. E aí é muito interessante a gente poder fazer uma diferença, tentar entender qual que é a diferença de uma com a outra, porque você imagina que a hemodiálise convencional ela usa um princípio da difusão. A difusão é simplesmente a limpeza do sangue através de um gradiente de concentração. E ela só consegue fazer isso com as moléculas pequenas, são uma parte pequena das toxinas. Já a hemodiafiltração, ela usa um princípio da convecção, que é uma filtração através de gradiente de pressão. Então, a hemodiafiltração ela tem os dois princípios, a difusão e a convecção. Ela, além de fazer o que a hemodiálise convencional faz, ela, por um gradiente de pressão, ela consegue eliminar do sangue toxinas maiores, que a hemodiálise convencional não consegue. Toxinas médias, médias grandes, grandes responsáveis pela inflamação. E, portanto, ao desinflamar esse paciente, diminui a doença cardiovascular e eles conseguem ter uma maior sobrevida e uma menor taxa de mortalidade. Quando a gente fala sobre hemodiálise convencional, só para o pessoal entender, a gente está falando da hemodiálise que é ofertada no sistema público de saúde, que também é ofertada na maioria dos hospitais, mesmo que particulares. Hoje no Brasil não existem tantas clínicas que fazem a hemodiafiltração. Sim.
E a gente chama ela de convencional porque mais de 90% das pessoas que fazem diálise fazem essa modalidade. Então, por isso, a diálise convencional, para que todo mundo consiga entender por que a gente está chamando dessa maneira. Perfeito. Então, o que você me trouxe é que a hemodiálise convencional ela não parece tão efetiva. Ela falha um pouco quando o assunto é fazer essa filtragem. Mas aí, por que ela ainda está sendo usada? Né? Se a gente tem uma opção melhor, é uma questão de dinheiro, é uma questão de estudos, é uma questão de testes? Qual que é a grande questão? Veja que a hemodiálise convencional, que a gente fala convencional, ela é muito mais antiga, né? Ela foi desenvolvida há muito mais tempo. Mas em 2002, teve um estudo chamado EMO, que ele falhou em demonstrar queda de mortalidade dos pacientes com o aumento da dose da diálise convencional. A hora que ele falhou nisso, as pessoas perceberam que o caminho para derrubar a taxa de mortalidade era outro. Então começaram a surgir outras modalidades, como a hemodiálise diária, hemodiálise noturna prolongada, que melhoravam a qualidade de vida dos pacientes, mas também não conseguiram reduzir a taxa de mortalidade. A HDF ela é da década de 70 e ela teve uma evolução grande na década de 80, quando surgiu a HDF, chamada HDF online, de alto volume de convecção. E já percebendo que ela seria o futuro, né, da diálise, no sentido de reduzir a taxa de mortalidade, começaram a surgir alguns trabalhos menores, né, porém não muito controlados, sujeito a várias críticas, né, até quando, na década em 2012, 2013, 2014, surgiram 4 estudos muito importantes que deram um impacto, né, inicial no avanço da hemodiafiltração. Teve o estudo francês, o estudo turco, né, o estudo catalão, que foi o melhor. Todos eles eram estudos iniciais, né? Alguns tinham um problema que só após uma análise pós-hoc, que é uma análise que você tira fatores de confundimento dos resultados, para deixar o resultado mais puro, é que saiu algumas conclusões de queda de mortalidade e aumento de sobrevida, mas o estudo catalão, espanhol, catalão, foi o primeiro estudo que trouxe para a gente números de queda de taxa de mortalidade, mostrando que a HDF realmente era o caminho para essa modalidade. Exatamente. Mas mesmo naquela época, existiam muitas críticas ainda, existiam alguns vieses e tudo mais, né? E apesar da hemodiafiltração já começar a tomar corpo, né, aqui no Brasil, porque lá fora, Europa e Japão já existe há muito mais tempo, né? Nós tivemos um grande avanço com esse estudo que você mencionou, que é o estudo CONVINCE, que foi publicado agora em junho desse ano, e que reuniu 8 países europeus, né, onde eles conseguiram selecionar 1.360 pacientes, 2 braços de estudo, um com HDF online de alto volume de convecção, né, acima de 23 litros por sessão, comparado com a hemodiálise de alto fluxo com o que se chama de KTV acima de 1.4. Estudaram durante 30 meses e tiveram os endpoints primários e secundários, né? E no final dos 30 meses chegaram-se às conclusões de que houve uma queda da taxa de mortalidade em torno de 23% por qualquer causa, né? Isso aqui já veio confirmar o estudo catalão, já veio trazer uma mudança realmente de paradigma da terapia renal substitutiva. E mais interessante, esse estudo ele foi patrocinado por um comitê de pesquisas científicas europeias, ou seja, não tinha nenhuma interferência do laboratório, nada que pudesse acontecer. Nenhuma indústria. Exatamente, Então, esse é o estudo mais esperado, é o estudo que a gente, depois do catalão, é o principal estudo que a gente se baseia para poder levar a bandeira da hemodiafiltração, né? Lembrando que em 2016 a gente teve um estudo brasileiro de hemodiafiltração chamado HDFIT, né? Eu fui no lançamento dos resultados, né? E era um estudo também que comparava sempre hemodiafiltração de alto fluxo de alto volume de convecção com hemodiálise convencional de alto fluxo e sempre mostrando a superioridade da HDF sobre hemodiálise. E interessante desse trabalho brasileiro é que eles conseguiram medir a qualidade de vida do paciente através de atividade física. Normalmente, os pacientes que fazem hemodiálise convencional, eles têm o que se chama de ressaca pós-diálise.
eles se sentem mal, a pressão não está muito boa, eles ficam acamados, então eles não têm muita vontade para ter atividade física. E já HDF a gente já percebe na prática que não. Então eles usaram um aparelhinho chamado acelerômetro, que é um aparelhinho comum que todo mundo usa, que pode medir quantos passos que você dá. Então eles, nos 2 braços, eles usaram o acelerômetro para os pacientes que faziam HDF e que faziam hemodiálise convencional, ou seja, quantos passos cada um davam depois do tratamento, né, para mostrar que o quanto que eles tinham mais disponibilidade para poder exercer atividade física. E no final, o resumo, a apresentação era de que os pacientes com HDF, eles davam quase o dobro de passos do que da hemodiálise convencional, porque eles tinham mais disponibilidade, se sentiam melhor, né, do que da hemodiálise, e isso foi bastante interessante. Tanto que esse estudo com o Vince, ele tem como um endpoint secundário os chamados PROMs, né, ou seja, é a opinião do paciente que faz a hemodiafiltração. Né? Então eles tinham a opinião de quem fazia hemodiálise convencional e dos que faziam a hemodiafiltração. E isso a gente já sabe na prática, né? A gente já participa isso durante o nosso dia a dia na Nefrostar, que a gente percebe o ganho de qualidade de vida e disposição dos pacientes, que foi confirmado no estudo do Convince também. Então a gente já experimenta dessa experiência já faz muito tempo. Né? Sobre a opinião dos pacientes, de fato, já tive a oportunidade de ter contato com alguns, de ler relatos de alguns pacientes e esses que fazem essa mudança da hemodiálise convencional para HDF relatam essa mudança mesmo de vida, né? Na qualidade de vida, na disposição para fazer as coisas, porque pelo que eles dizem e pelo que você mencionou também, essa ressaca pós a hemodiálise, ela é bem ruim, né? É impactante, ela é bem impactante. Mas a gente falou só dos benefícios. A gente tem alguma contraindicação para HDF? A gente tem algum risco, né, em relação a ela e as outras diálises? Nada está isento de risco. Né? Com certeza. A hemodiafiltração ela é muito segura, muito segura. Ela já se prova isso na sua utilização lá fora, Europa e Japão. Né? São mais de 100 mil pacientes utilizando a modalidade há muito tempo, muito mais do que aqui no Brasil. Né? Então a gente já percebe que ela é muito segura. Por que ela é segura? Porque ela consegue, ao limpar melhor as toxinas do sangue, ela consegue estabilizar mais a pressão do paciente, consegue melhorar o tratamento da anemia dos pacientes, consegue melhorar o tratamento do distúrbio mineral ósseo que esses pacientes têm, né? Devolve mais apetite e a pessoa se alimenta muito mais, né? Então ela ganha peso, ganha massa muscular, né? Ela tem uma série de benefícios de qualidade de vida, né? E que, logicamente, sendo bem realizada a hemodiafiltração, ela tem o risco é muito pequeno, ele é muito minimizado, perto da hemodiálise tradicional, que é... Aí é muito interessante porque, para a gente explicar um pouco como é que funciona essa hemodiafiltração de uma maneira bem simples, bem rápida, ela é muito interessante. Veja bem que... Toma o tempo que você precisar, não precisa ser rápida, não. Veja que como que é o princípio básico, né? Na verdade, o paciente tem que oferecer para a hemodiafiltração uma quantidade de sangue através de um acesso venoso, né? Uma fístula arteriovenosa ou através de um catéter de longa permanência, que forneça para a máquina uma quantidade, um fluxo de sangue adequado, acima de 350 a 400 ml por minuto. Esse sangue ele entra através de um filtro, né? de um capilar, um filtro capilar especial de alto fluxo, né? Que se utiliza nessa terapia. Esse sangue ele começa a entrar dentro do filtro, e quando ele entra dentro do filtro, ele já é submetido àquele gradiente de pressão, que a gente chama de convecção. A máquina já força uma fração de filtração da água livre do plasma, está cheia de toxinas, para fora do sangue. Esse sangue ele vai descendo, ele vai ficando desidratado. A máquina tem um dispositivo inteligente que ela evita que coagule, né, de tão desidratado coagule, e ela pode autorregular isso. Costuma ser um grande problema, né, essa coagulação. Para hemodiálise convencional, sim. Mas as máquinas que fazem hemodiafiltração, que nasceram para fazer hemodiafiltração, elas têm esse recurso todo. Quando o sangue está desidratado e ele sai do filtro, ele é reidratado, né, através de uma solução dialítica estéril que a própria máquina produz. Então, veja que numa sessão de diálise, que é a grande base dos trabalhos, para comparar a hemodiálise convencional da hemodiafiltração, eles comparam sessões de diálise de 4 horas. Né? Uhum. Então você veja que na hemodiafiltração, essa quantidade toda de sangue que é lavado
né, é praticamente lavado com acima de 23 litros numa sessão de 4 horas. São 23 litros de água que saem do sangue, né, ou 25 litros que saem, e é infundido novamente direto no sangue uns 23 litros. Ou seja, existe uma pequena perda, que é o ganho, o excesso de peso que o paciente tem que perder. Mas o sangue do paciente ele é reidratado num sistema que a gente fala pós-dilucional, né? E aí o sangue ele sai do filtro já mais limpo. Ele ficando nas 4 horas, ele vai sendo limpo, limpo, limpo. O resultado dos trabalhos, né, eles trazem como para a gente atingir a queda de taxa de mortalidade, é necessário que você lave esse sangue por sessão de 4 horas, pelo menos 23 litros por sessão ou acima de 70 litros na semana. Né? Exatamente. Bastante então, coisa. E veja que o importante da HDF é como vai ser injetado no sangue uma solução dialítica que tem água, essa água tem que ser fornecida pelo tratamento de água da clínica. O tratamento de água da clínica é o coração da clínica. É ali que tudo funciona. Nós da Nefrostar, a gente usa sistemas de tratamento ultramodernos, né? Com osmose reversa, 2 osmoses reversas colocadas em série, né? Que é chamado duplo passo. Depois ainda a água é tratada com ozônio, que é bactericida, ultravioleta, que é bacterostática, e a água ainda tem uma última passagem atrás das máquinas. Existem 2 filtros chamados de ASAFE, que tem uma área de superfície em torno de 2,2 metros quadrados, que filtra a endotoxina. Ou seja, quando eu entrego a água tratada para a máquina fazer a solução e injetar no paciente, é uma água ultra pura, uma água estéril, uma água de injetável, a água do soro. Né? Esse é a grande preocupação da Nefrostar, fornecer uma qualidade de água ultra pura, né? Porque eu vou injetar essa água através da máquina no paciente. Né? Então, não dá para fazer por menos do que isso. Né? Então, isso torna o tratamento da hemodiafiltração, né, na Nefrostar bastante seguro. Bem seguro e mais eficiente também. E mais eficiente, sim. Você mencionou uma coisa muito importante nas outras respostas e nessa também. Primeiro, que a hemodiafiltração existe desde a década de 70. Segundo, que já existem muitos estudos que comprovam essa diminuição na taxa de mortalidade de pessoas que precisam fazer a diálise. E terceiro, que ela já é muito utilizada no Japão e na Europa como um todo. Uhum. E por que não está aqui ainda? Assim, como algo muito utilizado. A gente tem hoje num espaço muito, muito pequeno, né? Por que ela ainda não está mais acessível? Na Europa e no Japão, elas começaram há muito tempo. Né? No Brasil, ela está sendo introduzida nos últimos 10 anos, mais ou menos. O grande problema da introdução lenta no Brasil talvez fosse um pouco da falta de trabalhos que pudesse comprovar realmente o benefício, a superioridade dela em relação à hemodiálise convencional. Eu acredito que agora, depois desses trabalhos do Convince e tudo mais, a gente possa ter uma aceleração na entrada de HDF no Brasil. Logicamente que é uma terapia mais cara, porque o equipamento é mais caro, os insumos utilizados são mais caros, né? E depende realmente de um recebimento, de um pagamento. Né? Claro. Logicamente que a gente adoraria, esperaria que isso pudesse ser disponibilizado no SUS, né? Mas a gente sabe que isso aí está muito longe de acontecer, né? E, portanto, o tratamento ele ainda está no início, né? Você mesmo disse que ele já deu um salto, né, de 2021 para cá, né? E eu acredito que agora, depois do trabalho, a gente consiga ter mais e mais clínicas que possam oferecer isso. É interessante que já faz 2 anos que a hemodiafiltração foi inclusa no rol de procedimentos da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ou seja, daqui para frente, os convênios são obrigados a oferecer isso para os seus conveniados, né? Por lei. Né? Isso aí traz mais força ainda para que ela possa realmente crescer aqui no Brasil. Com certeza. Mas 10 anos para conseguir implementar algo que tem sido tão benéfico, você vê que existe talvez uma resistência da própria área da saúde em relação à hemodiafiltração? Existe sim. Existe uma boa parcela da área da saúde que ainda precisava ser convencida, né, de que realmente ela seja superior mesmo. Né? Existe toda uma quebra de paradigma, né, que se existe até hoje com a questão da hemodiálise convencional. Né?
existe um pouco de falta de informação da área de saúde para se preocupar um pouco mais em refletir sobre o que nós temos hoje, né? Refletir. E eu diria para você mais ainda, o que mais convence a área médica, os médicos estão dispostos a poder fazer essa mudança, o que mais convence são os relatos de um paciente. Quem acompanha a hemodiafiltração e acompanha o dia a dia do paciente, não tem como se convencer pelos relatos dele. O paciente simplesmente ele fala, eu estou vivo, né? Eu lembro muito bem que há 10 anos atrás, quando a gente pegava um grupo de pacientes de hemodiálise convencional e já passava para hemodiálise diária, né, que era aquilo que eu tinha dito, eles já melhoravam em termos de qualidade de vida, mas eles continuavam ainda com a mesma taxa de mortalidade. Quando a gente pegou o mesmo grupo e passou para HDF, o que já estava melhor ficou muito melhor ainda, a ponto do paciente olhar para você e falar, o que você fez comigo, né? Pela primeira vez não me sinto mais doente, e a disponibilidade. E toda vez que esse paciente viajava para algum outro lugar e precisava fazer nesse outro lugar hemodiálise convencional, voltava para trás, ele voltava a ter a ressaca, voltava a se sentir mal, e ele voltava da viagem correndo para poder retomar a hemodiafiltração. Ou seja, diante dessa evidência, e a evidência mais forte que a gente tem de hemodiafiltração é o que o paciente sente, né? Porque, por exemplo, você imagina, você tem uma sinusite, aí você vai lá e faz um raio-x. Não precisaria, mas faz um raio-x. Aí toma um remedinho lá. Você melhorou? Ninguém vai repetir raio-x. Eu não preciso de uma prova, raio-x. A sua opinião já é suficiente para mim. Eu estou ótima, estou bem. Na hemodiafiltração é a mesma coisa. O paciente, ele começa a fazer, ele se sente tão bem, eu não preciso ir atrás de provas laboratoriais, ou que ainda não temos, né? Para poder provar. Não, realmente, olha, ele falou que dá, mas o laboratório está dizendo que melhorou esse parâmetro, melhorou, então realmente melhorou. Não preciso, né? O mais importante da hemodiafiltração é você escutar o paciente, né? Que a resposta é rápida também, né? O paciente faz uma diálise convencional, aí ele tem aquela ressaca, tem aquela dificuldade de retomar a rotina com normalidade, de fazer um exercício físico, de trabalhar, de andar, coisas básicas. Sim. E aí ele vai lá e faz a hemodiafiltração e consegue, né? Agora não vou conseguir lembrar o nome da médica que a gente conversou, me desculpa já de antemão, que mencionou de um paciente dela que é atleta. Que ele é atleta, então ele vai, faz a diálise e faz o esporte. Eu também não vou lembrar o esporte, gente, me desculpa, mas foi algo que me marcou, assim, né? Então, a doutora Gabriela, desculpa. E ele é atleta, então ele vai, faz a diálise e também vai, tem o seu treino de alta performance, como tinha antes de ter descoberto que ele tinha problemas no rim. Isso. E nos rins, no caso. E eu acho que prova melhor que essa, né? É verdade. Você vê que a ideia é, quando o paciente está em terapia renal substitutiva, seja qual for, teoricamente é quando ele tem menos do que 10% de funcionamento dos rins, né? E aí ele começa a ter vários sintomas, o que leva à diálise. Quando você começa a fazer a hemodiafiltração, a impressão que dá é como se ele tivesse dado um passo atrás na doença dele. Em vez de ter só os 10%, ele tem os seus 25%. Está cheio de gente na rua com 25%, 30%, assintomático. Fazendo suas atividades, viajando, fazendo esporte, né? Às vezes uma alimentação ou outra, mas... Então, na verdade, você resgata aquele paciente a um passo atrás, né, da doença dele, deixa ele o mais preparado possível para um futuro de transplante, né? E aí você transforma a vida dele. E a coisa mais importante, quando você transforma a vida do paciente, não é só do paciente, da família inteira. Sim. A doença crônica envolve a família inteira. Então, é uma mudança social muito importante, né? Com certeza. Em relação com a família, em conseguir sair, em conseguir estar ali presente de fato, né? Sem dúvida. Doutor, você falou que foram 10 anos, tem sido aí, né? Ao longo de 10 anos que a hemodiafiltração tem sido implementada no Brasil. Trabalhando na Nefrostar, que trabalha com a hemodiafiltração principalmente, né? Como é que foi esse processo de conseguir trazer a hemodiafiltração para dentro das clínicas da Nefrostar? Pensar na Nefrostar com a hemodiafiltração e um padrão tão alto como a questão da água e outras tantas coisas que devem ser pensadas ao trazer um tratamento como esse para o Brasil. Quais foram as maiores dificuldades que vocês encontraram, os desafios que vocês têm
passado Certo. aí diariamente em relação a trazer tecnologia e inovação para a nefrologia no Brasil. É verdade. Há muito tempo atrás, a gente tinha como ideal, né, poder ofertar um tratamento de qualidade que não se existia. Então, na verdade, naquela época, para a gente parecia uma utopia. E era uma utopia. Conforme a hemodiafetação começou a chegar no Brasil, e eu lembro que a primeira máquina que nasceu para HDF foi lançada no Congresso Brasileiro de Nefrologia, foi em 2015. Né? E logo em 2015, que a gente já estava habituado a discutir sobre HDF, a gente fez as nossas primeiras compras, né, de máquina. Né? Já sabendo dos resultados, a gente já procurou implementar a hemodiafiltração. A questão toda é que depois de mais de 30 anos de trabalho nesse ramo, na ramo de terapia renal substitutiva, né, com a HDF surgindo, abriu as portas para que a gente pudesse realizar realmente um sonho, né, um sonho de poder ofertar, embora seja para uma pequena parte da população, ofertar o que de melhor a gente poderia ofertar para alguém que fosse da nossa família, por exemplo. Né, que fosse algum parente, ou fosse a gente mesmo e tudo mais. O que a gente poderia fazer realmente para poder fazer com que a utopia se tornasse realidade. Né? E justamente ao formarmos o grupo da Nefrostar, né, ela já nasceu com esse intuito, né, de dar o melhor de assistência, não para o paciente, mas para o ser humano. Né? Para o ser humano e modificar a vida da família do ser humano. Para isso, o que a gente poderia fazer de melhor? Após 30 anos de experiência, a gente já tinha o know-how realmente para poder oferecer esse melhor. Né? E a HDF ela veio justamente nesse modelo. Né? Então, as clínicas de diálise são clínicas premium, né? São clínicas de altíssimo nível. Né? O ambiente onde o paciente faz a sessão é extremamente agradável. As pessoas, né, a equipe multidisciplinar é extremamente educada. Né? Os médicos são extremamente atenciosos. O tratamento é muito bem feito. Né? A qualidade do tratamento ela é a melhor que tem. Alto, né? Então o paciente ele chega na clínica, qualquer uma do grupo da Nefrostar, ele se sente em casa, podendo ter seu familiar junto, né? Sentado numa cadeira, deitado no sofá, alguma coisa do tipo, né? Recebendo todo aquele carinho, toda aquela qualidade de serviços que a gente gostaria que nós mesmos tivéssemos, né? Se colocando no lugar do outro, né? A melhor coisa que a gente poderia ter para nós, né? E é muito interessante o retorno que a gente tem, né? De gratidão dos pacientes por estarem vivos, estarem bem de saúde, com qualidade de vida e a família junto, né? Então a gente percebeu que realmente era uma utopia, virou uma realidade e esse realmente é o caminho para a gente poder tratar o ser humano como um todo. Infelizmente, é uma pequena parte da população, né, conveniada. Mas a gente começa assim, né? Quem sabe no futuro possa ser estendido para a maior parte dos pacientes. Começar aos poucos mesmo. Sim. Mas em relação à questão de trâmites mesmo, conseguir trazer para cá, teve muita briga, muito paradigma para ser quebrado. Sim, sempre tem, né? Na verdade, antes de fazer parte do hall de procedimentos da ANS, a briga era muito grande. Era muito grande porque os convênios não aceitavam, não eram obrigados, né? E a gente percebia que só poucos convênios liberavam, né? Poucos convênios eles ofereciam a hemodiafiltração, né? Foi uma briga com o convênio, foi uma briga com colegas, né? Com operadores de saúde, enfim, até hoje a gente briga com operadores de saúde. Mas hoje já melhor, porque nós temos o hall da ANS, né, aprovado. Foi difícil, as máquinas, existiam antigamente máquinas com módulo de HDF, ou seja, máquinas de hemodiálise com módulo, mas a gente não acredita nesse tipo de máquina, a gente prefere máquinas que nasçam para hemodiafiltração, são mais caras, tem importação, né, existiram várias barreiras, né, que foram sendo quebradas gradativamente, né, e hoje em dia a gente realmente está numa fase muito melhor, né? No sentido de levar a hemodiafiltração adiante. Com certeza. Eu tenho uma dúvida em relação à disponibilidade da hemodiafiltração. Não, acredito que não são muitos casos, você vai poder me dizer melhor sobre isso, mas pessoas que já nascem com problemas renais. A hemodiálise convencional sendo algo tão difícil de se lidar,
como é que fazem em casos de crianças? Né? Elas fazem a hemodiálise convencional, a hemodiafiltração ela é mais indicada. Como é que funciona? Existe uma indicação, pessoas mais indicadas e contraindicação em relação à diálise convencional e à hemodiafiltração? É muito, muito importante essa pergunta. Na verdade, a gente veio sofrendo de regras para serem utilizadas de hemodiafiltração por conta das sociedades, né? Por conta de que a liberação foi difícil, né? A hemodiálise ainda é uma realidade, né? O custo do tratamento, né? Ou seja, tentaram impor, né, várias regras para que pudesse ser um paciente X para HDF, o resto teria que ser hemodiálise convencional. Isso não é verdade, isso aí está caindo cada vez mais por terra. Logicamente, tem pacientes que são cardiopatas graves, né, pacientes terminais, e há um certo pool de pacientes que se beneficiam muito mais de HDF, mas não são só esses. Na verdade, o resultado da conclusão do CONVINCE traz para a gente a possibilidade de, no futuro, ser substituído a hemodiálise convencional só pela HDF. Né? Não importa a idade, não importa a patologia. Né? Por que eu vou reservar HDF para um paciente terminal ou um paciente que está muito ruim? Eu não preciso fazer isso. Eu posso oferecer a mesma coisa para o paciente que está muito bem. Criança, inclusive. A gente tem crianças que fazem HDF. E os resultados são surpreendentes dessas crianças. Eu já vi crianças fazerem hemodiálise convencional. É ruim. A hemodiálise, as crianças não passam bem. A HDF, no modelo que a gente faz, as crianças elas surpreendem. A criança é uma máquina nova que surpreende mesmo. Né? Então elas voltam a andar, voltam a conversar, voltam a interagir. E é uma alegria para a família ver isso. Então eu não vejo assim indicação, sabe? Eu acho que todos têm a indicação. É só uma questão de ver o resultado. Né? Não tem o porquê eu separar um que faz um, o outro que faz outro. Independente da doença. Doenças genéticas da infância, que atingem mais as crianças ou adquiridas, mesmo os adultos, não importa. Não tem limite de idade. Quiseram colocar uma regra de limite de idade acima de X, né? Não tem. Pode ser de criança a 90 anos de idade. Faz HDF. Veja que se eu proponho um tratamento que limpa melhor o sangue do paciente das toxinas, e eu desinflamo ele e tiro ele do risco, né, eu diminuo bastante o risco de mortalidade desse paciente, não tem o porquê selecionar quem vai para isso e quem não vai. Todos podem se beneficiar e é o que a gente tem visto. A gente não seleciona os pacientes. Né? A gente oferece a hemodiafiltração da melhor maneira possível para todos que procuram. Né? E os resultados são ótimos para todo mundo. Né? Maravilha. É muito bom pensar dessa maneira e pergunto porque talvez a diálise peritoneal ou quer dizer, você acabou de mencionar que a diálise convencional não tem essa contraindicação, mas também causa um mal-estar muito grande, né? Quando você pensa numa criança, né? Uma criança indisposta com mal-estar todo dia é muito... Qualquer pessoa, né? Mas acaba tocando um pouco... Eu acho assim que a hemodiálise convencional ainda tem o seu espaço. A diálise peritoneal tem o seu espaço também, com certeza. Mas a gente tem um grande espaço para ocupar com a hemodiafiltração. Né? Então, a luta, né, daqui para frente, realmente, como você falou, o trabalho de formiguinha, é de introduzir cada vez mais no mercado, cada vez mais para os pacientes, a opção da hemodiafiltração, né? E o paciente que resolva, né? Sim, e aí você mencionou sobre o futuro. O que a gente pode esperar no futuro? Uma pergunta complexa, que você já deu um spoiler dessa resposta no começo da nossa conversa, não parece muito otimista, mas o que a gente pode esperar do futuro da diálise no Brasil? Vamos colocar aí um pouquinho a longo prazo, daqui uns 30 anos é um longo prazo suficiente? É um longo prazo, né? O mundo gira muito rápido, né? E as nossas previsões, elas são normalmente furadas para tão longo prazo. Prazo menor, não, sim, sem menor. dúvida. Acho que vai demorar muito, realmente, para, por exemplo, nós como nefrologistas temos muita dificuldade de conseguir uma remuneração adequada para a hemodiálise convencional pelo SUS, por exemplo. É uma briga das sociedades, é uma briga em Brasília, é uma briga para tentar conseguir um aumento do valor que é pago, né? Os valores, a inflação, a dolarização dos insumos, elas são crescentes e o valor ele é congelado, né? É muito difícil das clínicas sobreviverem dessa maneira.
por exemplo, o SUS ele permite que se faça 3 vezes na semana só, né? Quando muito, uma quarta sessão. Mas como eu te falei agora há pouco, tem gestantes que precisam todo dia, tem pacientes cardiopatas graves que precisam todo dia, e que o SUS ele não remunera. Então, a nossa realidade ainda da grande população, né, que necessita de terapia renal substitutiva, nós estamos falando do SUS, né, ela ainda vai demorar bastante para poder ter algo mais adequado como a hemodiafiltração. Já a realidade dos convênios, os convênios eles estão oferecendo, e à medida que você oferece um tratamento melhor de hemodiafiltração para o conveniado ele fica melhor, ele interna menos, usa menos remédio, dá menos trabalho para o convênio, né? Então os convênios eles estão percebendo, né, essa mudança, e eu acredito que na parte de convênio isso deve crescer rápido e muito mais veloz do que, infelizmente, o SUS, né? Na questão do convênio, isso é ótimo, né? Eles vão conseguir até olhar um pouquinho mais rápido para essa questão de custo-benefício. E, bom, o SUS, eu espero, não só o SUS, né, mas a saúde no Brasil como um todo, espero que em breve voltem os olhares para a HDF com um pouco mais de consciência, com menos tabus, e consigam investir um pouco mais e pensar uma maneira de manter a qualidade de vida da população e não só aquele tempo de vida ali que é bem custoso às vezes, né? Perfeito, concordo. Bom, doutor, acho que a gente conversou bastante. Sei que esse assunto a gente poderia passar horas aqui falando sobre ele. Existem várias mini caixinhas pra gente falar, né? No caso Sim. das crianças, as gestantes, os idosos, os diabéticos, enfim, várias outras especificidades pra gente tratar em relação à diálise. E aos tratamentos renais substitutivos. Mas eu acho que por hoje a gente conversou bastante. Tá Acho que foi uma conversa super produtiva. Tem alguma coisa que você acha muito importante a gente acrescentar, falar antes de finalizar? Não, eu acho que a gente tem que estar sempre lembrando da hemodiafiltração, né? Com qualidade, né? A Nefrostar está com as portas abertas para quem quiser, né, e conhecer de perto, né, conversar com o paciente, ver o tratamento e tudo mais. O importante é realmente que as pessoas elas possam estar comentando sobre isso, né? Quanto mais se comenta, mais as dúvidas vão sendo solucionadas e tudo mais, né? Então eu acho importante manter o diálogo, manter o assunto, né, em voga, né, para que as pessoas se acostumem a falar disso e tire um pouco as suas dúvidas que ainda possam existir, né? Eu acho que o futuro realmente da terapia renal substitutiva em termos de diálise, né, é a hemodiafiltração. A gente não tem dúvida quanto a isso, né? Então, acho que o recado maior é isso. Comentem, né? Falem, né? Quanto mais falar, melhor as dúvidas são resolvidas. Perfeito, maravilha, doutor. Muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo, por essa conversa maravilhosa. E falando em comentar, a gente conversou bastante aqui sobre tecnologia, sobre inovação, que é o que a hemodiafiltração traz pra gente, tecnologia e inovação. E então eu vou deixar aí para vocês um espaço para vocês comentarem, fazerem perguntas, interagirem, curtirem esse conteúdo maravilhoso que a gente conseguiu fazer aqui hoje. Para continuar acompanhando os episódios, vocês podem seguir as redes sociais da Nefrostar, @Nefrostar no Instagram, no YouTube e no Spotify. E eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!